tempos de fundamentalismos, nosso entrevistado é um buscador de diálogo entre as religiões. Nosso convidado é Faustino Teixeira, teólogo e professor titular aposentado de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Autor de diversos livros, ele é um estudioso da mística comparada, com interesse no cristianismo, mas também no hinduísmo, no budismo zen, no islamismo e por aí vai. Doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, esse mineiro de 70 anos é um pensador original que transcende barreiras. Em suas reflexões, usa ensinamentos de filósofos, de acadêmicos, de santos, de profetas, mas também de nomes da música popular brasileira, de poetas, de escritores brasileiros. Ele não é padre, é doutor em teologia, mas é pai de 4 filhos, casado com uma médica, gosta de anjos, gosta de música e de literatura. Em meio a esses ventos fundamentalistas do nosso tempo, Faustino Teixeira ensina que a espiritualidade e a abertura interreligiosa podem ser, sim, veredas para a paz e o bem. Vai ser difícil chamar o nosso entrevistado hoje de Faustino Teixeira, porque, para mim, ele é o Dudu. Conheço o Dudu desde os 17, 18 anos de idade, quando ele morava em Juiz de Fora e eu em Belo Horizonte. Mas Dudu é uma enciclopédia, já escreveu mais de 30 livros, acabo de ganhar 2. Filmes em perspectivas, paisagem nas veredas da travessia. Dudu, é um prazer enorme receber você aqui no ICL, pela primeira vez no ICL. O que você sente chegando aqui? Eu cheguei aqui, né? Vim de Uber e achei linda a casa, achei lindas as pessoas, né? O atendimento, nota 1000, a delicadeza, o acolhimento. Conhecia muito de nome o ICL, de ver jornais e sobretudo, os programas da segunda-feira às 7 da noite, que aqueles ali são maravilhosos, né? Inclusive, sempre te acompanhei, né? Desde os tempos idos, nas suas entrevistas sobre música, sobre tantos temas fantásticos. Então é uma alegria estar aqui com vocês e conhecer o ICL. E chegou aqui por coincidência, encontrou Leonardo Boff, que para mim sempre será Frei, porque Frei vem de frater, de irmão, né? Leonardo Boff, também teólogo, que está fazendo a gravação ali do outro lado para o ICL. E foi muito bom encontrar todo mundo junto, né? Voltando a muitos tempos. Dudu, me explica aqui, como é que um sujeito vira, sem ser padre nem nada, vira teólogo? Onde é que te deu essa ideia? Você, filho de uma numerosa família de Juiz de Fora, o único que deu na louca é você teólogo. Como é que foi isso? Primeiro, Juiz de Fora é uma cidade muito marcada pela presença do religioso, né? Então tinha os dominicanos, uma grande escola, os estudantes que iam ser dominicanos estudavam em Juiz de Fora. Tinha as beneditinas, minha tia chegou a ser abadesa beneditina em Petrópolis. Chefe das beneditinas. E em Juiz de Fora forte. Depois tinha os redentoristas, o padre Jaime Snook, né? E outros grandes nomes da reflexão. Então já tem a cidade, tem as carmelitas, que depois foram expulsas pelo bispo, e estão hoje na Paraíba, né? As carmelitas passaram por Itaguaí, no Rio de Janeiro, de onde saíram também e foram parar lá. Eu tocava violão nas missas de sábado das carmelitas, que quem celebrava eram os dominicanos. Então tinha esse contexto religioso da cidade. O meu pai, muito religioso, meu pai foi do Centro Dom Vital. Mas você pensava em ser padre? Nunca pensei em ser padre. Eu mesmo nunca... Pois é, mas como é que você decide assim? Eu vou ser teólogo. Eu não conheço nenhum teólogo com a sua formação que não seja padre, ou que tenha sido padre, né? Na verdade, não foi bem teologia, né? Porque já de infância, o meu pai, na casa dele, tinha 2 cômodos imensos
2 quartos só de biblioteca. Então tinha tudo, ele é médico, era médico, mas o interesse dele era para filosofia, teologia e literatura. Então eu bebi as inspirações, fazia cursos de teatro de Chardin com a irmã Glaedas, do colégio Stella Matutina. Então tinha esse ambiente, essa minha ambientação. Aí você foi estudar teologia onde? Não fui estudar teologia, eu fui estudar ciência da religião com filosofia, porque quando eu estava no terceiro científico, na época falava científico, eu queria fazer história na universidade. E meu pai dava aula no seminário, junto com o professor Argrives e outros professores importantes, e eu pedi ao meu pai para fazer 1 ano de filosofia no seminário, na época do cursinho. Então eu fazia cursinho de tarde e filosofia de manhã no seminário. Eu gostei tanto de filosofia que eu resolvi fazer filosofia na universidade, em 1974. Mas aí tinha o curso de ciência da religião à noite. Então o que eu fazia? Filosofia de manhã e ciência da religião à noite. Então a minha formação... Isso na PUC do Rio de Janeiro? Não, Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Depois você foi para a PUC do Rio de Janeiro. Depois, em 77, eu me formei em filosofia e ciência da religião. Eu ia fazer sociologia da religião na USP. Já tinha até orientador, que era o Douglas Teixeira Monteiro. E ele morreu atropelado em Recife. Então eu perdi a conexão. Aí o João Batista Libani falou, por que você não vai fazer teologia na PUC? Aí eu fui para a PUC, tive que fazer o nivelamento de ciência da religião para teologia e o mestrado em teologia. Aí nasceu o tema das comunidades eclesiais de base. E o meu orientador, João Batista Libani. Esse grande jesuíta que era nosso amigo, né? Então você foi daí para Roma, para a mais conceituada universidade, faculdade de teologia do mundo católico, né? A Gregoriana. Foi em 82. 82. Depois você fez doutorado lá, fez pós-doutorado lá. Depois... Meu pós-doutorado foi com o Jacques Dupuy, que é o teólogo dos mais importantes do mundo, né? E que morou 43 anos na Ásia, um dos maiores nomes do diálogo interreligioso. Daí a minha vocação para o diálogo interreligioso. E ele foi punido pelo Ratzinger, né? Foi o livro dele... Bento XVI. Pelo Bento XVI, não, era o cardeal Ratzinger. Depois virou Bento XVI. E o livro dele, Rumo a uma Teologia Cristã do Pluralismo Religioso, foi notificado pelo Vaticano, e ele foi proibido de lecionar na Gregoriana. Você entrava na Universidade Gregoriana, no átrio da universidade estava escrito: o professor Jacques Dupuy não vai dar curso nesse semestre porque o seu livro está sendo notificado pela Congregação para a Doutrina da Fé. A Inquisição, é o nome novo da Inquisição. Ou seja, o meu orientador, olha como são os europeus. O Jacques Dupuy é belga. Eu fui em Roma em 1985 e falei, Jacques Dupuy, sabe que você poderia ser meu orientador de pós-doutorado? Eu falei, posso. Você vem aqui em 1987, eu estarei lançando meu livro, você faz o meu curso sobre o livro e eu te oriento na pesquisa de pluralismo religioso. E assim foi. Tive um contato maravilhoso com ele, de um teólogo, e morreu triste, praticamente isolado, sozinho, por causa da punição do Vaticano. Dudu, então foram quantos anos de teologia na Gregoriana de Roma? 4 anos. Depois voltei, fiquei mais um ano no pós-doutorado, já morando perto do Vaticano, e depois voltei a Veneza, no Instituto Ecumênico dos Franciscanos, para fazer o estágio sênior da CAPES, né? Então foi praticamente 2 pós-doutorados no tema do pluralismo. Brasil foi dar aula, né? Já dava aula desde 78 na PUC do Rio, né? O Libani arrumou para mim aulas na PUC do Rio, eu dava aula na Santa Úrsula, e depois, quando eu voltei do doutorado, eu fui direto para a teologia, trabalhar o tema do Tratado da Graça, antropologia teológica. Daí veio o meu interesse pela teologia das religiões. Isso aí em quando eu voltei, 83, eu comecei na PUC o meu trabalho de teólogo, né? O curioso dessa trajetória é que essa proximidade sua com a Igreja Católica, inclusive física, estudando na Gregoriana de Roma, né? Eu não conheço outro teólogo brasileiro, leigo, que tem filhos como você e que vive da teologia. Ao invés disso fazer você focar
exclusivamente nas questões da Igreja Católica, isso te fez se abrir, né? E você passou a ser um cara que estuda, né, hoje a mística zen budista, né, muçulmana, né? Você está aberto para essas coisas todas, e literatura, que eu acho fantástico, né? Você foi buscar a mística de Guimarães Rosa, de Drummond, Gilberto Gil. Clarice Lispector, Gilberto Gil, que eu sei que você é apaixonado por ele, né? Clarice Lispector, quem mais? Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Estou dando o curso de Carlos Drummond de Andrade. Onde é que é seu curso? Meu curso, depois que eu me aposentei, eu aposentei em 2017. Aí eu tive o transplante em 2020. Ah, então fala disso. Tive o transplante em 2020. E eu estava condenado à morte. Meu médico falava assim, você não vive mais que 6 meses. Falar disso, mas aí... Mas aí eu achei assim, o que eu recebi como dom, eu quero retribuir como serviço, a vida, né? Então comecei a dar cursos gratuitos. E meu amigo Inácio Neutzlin, que é o diretor do Instituto Humanitas da Unicinos... Universidade do Vale dos Sinos do Rio Grande do Sul. Ele tem um dos canais que eu acho mais preciosos do Brasil, que é o Instituto Humanitas, o IHU Notícias, que é análise de conjuntura. Isso é caderno, localizável onde? Lá em São Leopoldo. Mas as pessoas podem ouvir. Tá tudo no YouTube, tudo no YouTube, aberto. Aí eu comecei a dar... Como é que acha lá? Põe IHU? IHU. E aí tem uns eventos Faustino todos. Teixeira. Aí aparece tudo. Eu tenho um blog também, meu blog, Blogspot, né? Diálogos Faustino Teixeira, meu blog. Mas aí o Inácio abriu as portas do IHU para mim, para eu dar cursos. Aí eu comecei dando Grande Sertão Veredas, dei 2 cursos longos de 15 aulas. Pois é. Depois 4 cursos de Clarice Lispector. Depois 2 cursos, mais um curso de Guimarães Rosa dos Contos. E depois Fernando Pessoa. E agora Carlos Drummond de Andrade. Coisa fantástica. Isso é um lado, porque tem um cinema que que tem um cinema também. O cinema está também no IHU e estava no Paz e Bem, porque além do IHU, eu atuo no Paz e Bem com o Mauro Lopes. Né? O Instituto, né, um programa com o Mauro Lopes, também jornalista, né? E vocês faziam Paz e Bem, eu vi uma longa... 110 programas. Eu vi vários programas sobre Guimarães Rosa. Também. Mas você, nessa busca, você encontrou, de repente, uma parede na sua frente. E falou, será que dá para passar? A parede de uma doença que te colocou, né, no risco total de vida. Como é que foi isso? É muito bom, é bom assim, é muito bom. Fez um transplante fantástico. Eu estava no limite da idade, 65 anos era o máximo que você podia fazer um transplante de medula. E não é transplante alto, é transplante de doador. E meu irmão... Faz 5 anos. Meu irmão, que é botafoguense, eu tenho as células botafoguenses agora, 100% compatível, ele que foi doador, Henrique Teixeira. E a minha pega de medula se deu no dia de Santo Henrique, por isso que eles me chamam de Henrique II, né? E a minha medula, o meu transplante foi no dia de São João Menino, que é o Xangô Menino, que é aquela famosa música do Xangô Menino, né? Então eu tenho um carinho muito grande por São João Menino e tenho um carinho muito grande pelo Henrique, meu irmão, que foi meu doador. Mas explica pra gente que não entende muito o que é isso. O que te levou a ter que fazer esse transplante? Explica. Olha, eu comecei a gente entender. A minha doença começou em 2005, chamada policitemia vera. Eu fui num cardiologista, ele viu que eu tinha problema os hematócritos estavam altos. Aí eu me mandou para um hematologista, que é o meu amigo, é um médico diferente demais, Ângelo Atala. Especialista em cinema, trabalhou comigo. Lá em Juiz de Fora. Juiz de Fora, então ele correu o risco, porque a minha doença era de policistemia vera, passou para mielofibrose, que é um câncer de sangue muito complicado, que fibrosa a medula. Então não pega, o transplante é perigoso. Quer dizer, a única saída era fazer um transplante. Para sobreviver, ele falou assim, você tem um fiozinho pequeno agarrado à vida, ou faz o transplante ou morre. E aí mandou eu vir fazer. O mais difícil, né, Dudu, é encontrar alguém que seja compatível para fazer doação de medula, né?
Botei meus irmãos todos para fazer exame, só um foi compatível. Um foi. É raro isso, né? Mesmo entre irmãos. Podia ser um flamenguista, mas não tem meu irmão flamenguista, então vai botafoguense. E aí se recuperou logo? Aí, não, aí um processo é longo, porque o transplante é difícil, fiquei mais de 40 dias sem ver a natureza, né? Você tem que ficar num quarto especial, ventilação especial, e foi no ano da Covid, 2020. Juntou tudo. Então, se eu pegasse Covid, eu estava fulminado. Então, eu tive que fazer transplante na época do Covid. Aí, quando termina o transplante, aí que vem as complicações, que é a rejeição do sangue, as células. Então, eu tive duas graves infecções, também quase morri durante outras internações. Mas o transplante são 5 anos para você considerar-se curado. Eu vou fazer 5 anos em junho de 2025, ou seja, eu estou no 5º ano pós-transplante. O que essa experiência, esse namoro com a morte te ensinou? Muita coisa. Primeiramente, conhecer o meu médico, né, que foi uma pessoa amorosa. Eu sempre brincava que meu pai tratava os clientes com fé, esperança e cafuné. Ele me acolhia sempre beijando, né? Carinho comigo. Ele falou que tinha insônia. O Faustino não pode morrer. Você tinha medo de morrer? Nunca tive medo da morte. Nunca tive medo da morte. Tanto é que quando ele foi fazer o transplante, outros médicos da cidade falaram para ele, não faça que ele vai morrer. Aí eu falei com ele, escrevi para ele uma carta, olha, eu me responsabilizo, eu quero fazer o transplante. Ele falou, vai para São Paulo fazer uns exames, eu não quero ir para médico nenhum mais. Confio em você, deposito as minhas mãos e não tem medo de morrer. Aí ele fez o transplante. Fria que você botou médico que tem não, que fazer. Não botei fria, não, porque foi muito... E a equipe maravilhosa. Você tem uma ideia, quando a medula pegou, eu fiz uma playlist de 50 horas dentro do hospital. A única coisa que me divertia no hospital era a música. O cinema não consegui. Eu fui ver Pinóquio, essa versão nova do Pinóquio, fiquei numa depressão no hospital. Eu falei, não quero cinema, então vou música. Aí a enfermeira falou, faz uma playlist. Aí fiz uma playlist de 50 horas. E fiz um concurso com os enfermeiros lá e os médicos. Qual música? Quem acertar qual música quando vou pegar a medula? Aí eu escolhi a música do Francisco Bosco com o João Bosco, né? Que foi a música que quando a medula pegou, saí da cama com todos aqueles aparelhos e dancei um frevo com a enfermeira, na hora da pega da medula. Isso está no YouTube, né? Que fantástico. Mas o que acontece? O transplante, ele abre a sua cabeça. Você está perto da morte. Eu trabalhava teologia e, aliás, sempre ficava preocupado com uma coisa que o Leonardo Boff dizia. Ele falava assim, todo mundo que vai para Roma estudar, volta clerical. E eu fui para Roma e não voltei clerical. Por quê? Porque a época que eu estudei doutorado em Roma, eu frequentava mais a Rinascita do que a Gregoriana. A Rinascita é a livraria do Partido Comunista Italiano. Estava vivo o Enrico Berlinguer. Então eu fui... Foi o secretário-geral do PC italiano. PCI. E eu fui no enterro do Enrico Berlinguer, eu convivi, a Teíta, minha esposa, foi aluna do irmão do Enrico Berlinguer no Instituto Superior de Sanitário em Roma. Então eu tinha os ares profanos de Roma, eu estava muito embebido deles para ser contaminado pela Gregoriana. E a Gregoriana, eu estudei na Gregoriana com homens extremamente sintonizados com a teologia da libertação, como o teólogo Juan Alfaro, que defendeu o John Sobrino. Então a teologia, eu estudei Você explicando quem são essas pessoas que... John Sobrino é um dos maiores teólogos da América Latina que escapou da morte naquela massacre dos padres em El Salvador. Jesuíta. Então, quando eu fiz o doutorado em Roma, defendi em 85, a teologia da libertação estava no auge. Leonardo Boff foi condenado em 84. Eu estava na porta do Santo Ofício quando o Leonardo Boff entrou de carro. Nós lá com as bandeiras da defesa da teologia da libertação. Gustavo Gutierrez estava em Roma em 85 com o processo dos bispos peruanos contra ele. Então eu estudei na Gregoriana fazendo uma tese sobre comunidades de base
no auge da teologia da libertação, e toda a minha leitura em Roma era sobre teologia da libertação. E como é que isso conecta com outras religiões? Quer dizer, como é que você se libertou de uma visão única? Foi a partir da literatura? Eu comecei com a eclesiologia, na igreja. Estudo da igreja. Comunidade de base. Tive a tese de doutorado, que, aliás, foram 1.100 páginas, a minha tese. Eu publiquei 3 livros, cada livro uma parte da tese. Mas aí vagou uma cadeira de teologia na PUC do Rio, e eu então fui lecionar o Tratado da Graça, Antropologia Teológica. E dali veio Karl Rahner, que é um dos maiores teólogos. Teólogo alemão? Que trabalha as questões das religiões. Então eu fui abrindo de teologia para teologia das religiões. Quando eu saí da PUC, em 1992, eu fiz concurso para a Federal de Juiz de Fora em 1989. Na banca estava o Leonardo Boff. Leonardo Boff foi da minha banca de concurso para entrar para a Federal de Juiz de Fora. E também não tinha muita gente leiga da teologia e atuando em Universidade Federal. Eu fui um dos pioneiros. Aliás, eu fui o primeiro teólogo leigo, de doutor leigo na Gregoriana, assim, do Brasil, né? Doutor teólogo. Então, aí, quando eu comecei a trabalhar a teologia das religiões, aí eu fui para o diálogo das religiões. Aí, quando veio esse processo aí da doença, e depois do transplante, aí eu fui abrindo para, além do diálogo das religiões, a espiritualidade. O diálogo das espiritualidades, que não envolve só religiões. Você tinha, por exemplo, o famoso livro do André Comte Sponville sobre o espírito, a espiritualidade do ateísmo. Então, essa temática toda começou a me envolver. E depois, com o tempo, eu fui vendo que diálogo das religiões e diálogo das espiritualidades é curto. Aí eu fui para o diálogo interespécies, é o meu livro Paisagem, né? Eu fui tentar ver que para dialogar entre as religiões ainda é curto. Para dialogar entre as espiritualidades é curto. Você tem que trabalhar com as espécies. Aí entra o canto da criação. Eu fui começar a estudar cogumelos, fungos. Fui mostrar que o diálogo tem que... Nós somos espécies companheiras do ser humano. Eu fico aqui com a dificuldade de entender tudo isso. Imagino que quem está nos vendo também tem essa dificuldade de entender isso, né? Quer dizer, você, um teólogo católico que podia estar estudando a história de Jesus Cristo, dos santos, então você está pegando a natureza, outras formas de religião, né? Como é que você saiu desse trilho católico? Mas vai explicando, pensando que eu, do lado de cá, não consigo entender nada disso. Por exemplo, como é que você foi parar, foi descobrir outras formas de falar de Deus? Ou isso te afastou do conceito de Deus que a gente recebe? Não, pra você ter uma ideia, eu sou um apaixonado, como você, por Teilhard de Chardin, né? Um jesuíta francês. Teilhard de Chardin escreveu, tinha muitas amigas. E uma delas chamava Leontine Zanta, que era uma filósofa. E ele passou por uma crise eclesiástica em 1929, tremenda, crise de fé. E ele já era padre, hein? Já era padre. O livro dele, espiritual, que é o Meio Divino, foi proibido. Eles mandaram o Teilhard de Chardin para longe, para não ter influência em Roma, em Paris. E o Teilhard de Chardin escrevia para essa Leontine Zanta, e numa das cartas ele falou assim: as nossas igrejinhas nos afastam da terra. Então eu falei, eu tenho que ser um teólogo dialogal, não só o teólogo que fica fechado no mundo da teologia. O teólogo tem que dialogar com a realidade que está aí, igual o Papa Francisco fez com a Laudato Si. Com a política. Com a política, né? Então claro, a política sempre esteve presente, porque eu atuei muito no diretório acadêmico. Claro, e porque as igrejas e as religiões são terrivelmente políticas. Claro. Embora haja políticos que se digam terrivelmente evangélicos, por exemplo, mas as igrejas são terrivelmente políticas. É poder, é uma questão de poder. O meu trabalho com as comunidades de base, o meu campo de atuação
Era em Volta Redonda com o Dom Valdir Calheiros, que é um dos grandes nomes da teologia da libertação. E foi um bispo, é bom a gente sempre explicar, né? Foi um bispo da época da ditadura, de assassinato de metalúrgicos nas siderúrgicas de Volta Redonda. Ele denunciou isso, ele foi perseguido por isso, né? E ele me acolheu, me deu um bairro lá em Volta Redonda, né? Jardim Belmonte, onde eu acompanhei as comunidades de base, os clubes de mães, aquela época quente, né? 1982, 83, o auge das SEBs. E é claro que... Você já casado. Já casado. Vamos falar, esse é o novo padre que veio para cá, né? Então tive e acompanhando os encontros intereclesiais de SEBs, né? Porque são muito importantes. Das comunidades eclesiais de base. Mas aí do campo das religiões, eu fui para a mística das religiões. Então, O que é a mística? Toque miúdos. A mística é o ar que nós respiramos. Para mim, as melhores definições de mística, quem deu foi o grande monge trapista Thomas Merton, que morreu na Tailândia. Eletrocutado, né? Morreu eletrocutado na Tailândia. Mas por um acidente. Foi tomava um banho no banheiro elétrico e pegou um fio Ele estava escapado. dando uma palestra sobre cristianismo e marxismo. No intervalo, ele foi descansar no quarto. Em Bangkok. Em Bangkok. Aí encostou no ar-condicionado desencapado e teve um choque e encontraram ele morto no quarto. E ele estava dando uma palestra sobre marxismo e cristianismo. E ele recebeu autorização, porque os trapistas não podem viajar, nem escrever. Que são os trapistas? Vamos explicar. É uma ordem religiosa do cristianismo muito importante, que está relacionado a um grande nome, que é o Bernardo de Claraval. É uma ordem que as pessoas... Ordem religiosa. Uma ordem religiosa que os monges não podem sair. É uma vida de oração e de trabalho no campo. Fechada. Enclausurada. Enclausurada. Mas ele recebeu... E de meditação, isolamento, né? E prática no campo. E tem os grandes mosteiros trapistas no mundo, né? E ele, então, recebeu a autorização para escrever e autorização, no final da vida, para viajar para a Ásia. Tanto é que o livro póstumo dele chama Diário da Ásia. E ele encontra com o Dalai Lama, encontra com outras grandes lideranças religiosas e abre o campo do diálogo do cristianismo com o budismo. Com a mística, que você começou a falar da mística, Justamente, né? A mística, eu fui através da mística cristã, meus primeiros estudos foram São João da Cruz, Teresa de Ávila, Mestre Eckhart, e daí eu fui para a mística islâmica, né? Trabalhei com místicos importantes como Rumi, Attar, Al-Halaj, que aliás eu acabei de fazer a tradução de 50 poemas do Al-Halaj, o Divan de Al-Halaj, que viveu no século IX, X, foi um dos pioneiros muçulmanos. No ano 800, 900. Ele que falava essa famosa frase, né? Não se apegue unicamente a uma religião, as religiões são apenas ramos de um mesmo tronco. Viva a experiência da substância, que essa é fundamental. Se você se fixa numa igrejinha, você acaba perdendo a realidade dos bens que estão esparramados nas várias experiências espirituais. Aí Guimarães Rosa, que você gosta tanto, né? Guimarães Rosa fala assim, sobre a religião dele: eu sou igual com um padre meu que é Lemém, que reza na igreja dos crentes, nas igrejas dos padres, nas igrejas dos espíritas. Não é mais ou menos assim? O Riobaldo Tatarana, que o Grande Sertão Veredas é um monólogo, é o Riobaldo que aposenta de Jagunço e que conta a história dele. E na história dele a religião tem um papel fundamental, né? Tanto é que... E o mestre espiritual do Riobaldo é o Quelemem. E o Riobaldo então falava, uma religião para mim não basta. Eu rezo em todas. Eu sou preenchido por todas as religiões. Nenhuma, toda sombrinha me refresca. Então a espiritualidade do Riobaldo é uma espiritualidade eclética, é uma espiritualidade que aprende. Inclusive ele dizia assim, as mais fortes rezas são as que vêm de longe.
não importa de onde venham as rezas, são elas que nos ajudam a enfrentar a travessia, né, com coragem. Então o Riobaldo, ele aprendeu a experiência da coragem e do amor à natureza na sua relação com o Diadorim, né? Agora você veja um médico mineiro, um baita intelectual, João Guimarães Rosa. Eu vi uma entrevista dele, está aí na internet, uma entrevista dele para a TV alemã. Muito bonito. Alguém perguntou a ele o repórter perguntou a ele sobre o que era o Grande Sertão Veredas, dos livros mais fantásticos, já escritos em qualquer língua. Aliás, só pode ser em português, porque eu não sei como é que alguém conseguiria traduzir aquilo. Tentaram, né, para outras línguas. A melhor tradução do Grande Sertão Veredas está em alemão. É. E a italiana também. A americana é Mas muito conseguiram traduzir? Conseguiram. O alemão. Bom, o Guimarães Rosa falou, bom, o que é o Grande Sertão Veredas? Ele falou assim, uma pergunta sobre se Deus existe e se o diabo existe. Quer dizer, tudo aquilo ali é uma busca espiritual, mística. Foi isso que te encantou cara no Rosa? Quando eu fiz o transplante, logo depois eu fiz uma viagem de navio e eu levei um livro só. Uma viagem de navio do Rio de Janeiro para a Europa. Levei o Grande Sertão Veredas, única coisa. Mais nada. Ninguém faz mais viagem de navio do Rio de Janeiro para Eu fiz 4. Veneza. E então você lendo o Alto Mar. E lá na Bevá. E o que aconteceu comigo com o Grande Sertão Veredas? O que aconteceu? Aconteceu que nós, na Igreja Católica, a gente teve sempre uma ideia, que é um pouco complicada, de achar que lá no fundo de nós mesmos existe a bondade. No fundo de nós mesmos. Né? E o Grande Sertão Veredas me mostrou o outro lado da medalha. Que, como fala o meu grande mestre intelectual, que é o Antônio Cândido, né? Um dos maiores estudiosos do Guimarães Rosa, nós, na verdade, não somos só pontuados por essa dimensão da graça que habita no nosso mundo. Bondade, de Deus. Existe também a maldade. Quer dizer, nós somos radicalmente marcados por uma ambiguidade fundamental. Temos dentro de nós, ao mesmo tempo, o vapor do mal e a vozinha do bem. E esses dois termos são de Guimarães Rosa. Guimarães está lá no Grande Sertão Veredas. O Riobaldo Tatarana foi sempre atordoado pela vozinha do mal. E a vozinha do bem sempre chegava para ajudá-lo a se equilibrar. Ele mesmo dizia lá no Grande Sertão, né? Você tem que escolher qual cavalo que você monta. Se é o cavalo que vai para a tristeza ou se é o cavalo que vai para a alegria. O caminho é a da alegria. Mas para poder chegar na alegria, você tem que lidar com as forças do mal que estão dentro de você. A ponto do Riobaldo ter que fazer o pacto com o demo na encruzilhada, meia-noite, sozinho. Diadorim queria acompanhar o Riobaldo e o Riobaldo falou para Diadorim assim, não, Diadorim, a aguinha tem que gruguejar sozinha. Então ele vai para a encruzilhada, chega na encruzilhada, aquele friume, expressão do Guimarães, aquele frio, ele grita, Satanás! Não aparece ninguém. De novo, Satanás! Não aparece ninguém. Quando foi amanhecendo, a aurora começou a aparecer, o Riobaldo se transforma em urutu branco. E é o urutu branco que vai conseguir... É uma cobra venenosa. Que vai conseguir atravessar o liso do Sussuarão para derrubar o Hermógenes. Ou seja, o Riobaldo teve que fazer o pacto com Demo para poder vencer o mal. E onde é que fica Deus nisso? Existe Deus? Teólogo, existe Deus? Você tinha perguntado antes, eu vou emendar uma na outra. O que é espiritualidade e o que é Deus para mim, né? A espiritualidade, diz Thomas Merton, é atenção. Espiritualidade é viver no tempo, atento aos sinais do tempo. Espiritualidade não tem que ver necessariamente com igrejas, com religiões. Espiritualidade é o modo de ser marcado pela atenção. O Thomas Merton, no diário dele, fala assim, estar presente no tempo.
atento aos pequenos sinais do cotidiano. Quer dizer, a vida espiritual não tem nada de transcendental. A vida espiritual é profundamente imanente. É a imersão radical no cotidiano. Na vida normal, na vida comum. Como fala o Teilhard de Chardin, você tem que estar inserido na matéria. Deixar-se embriagar pela matéria. Isso é vida espiritual para mim. Então, vida espiritual, você quebra a dicotomia natural sobrenatural. Os budistas nunca falam em transcendência. Perguntaram uma vez para o mestre Dogen, o que os seus mestres faziam? Ele responde, meus mestres bebiam chá e comiam arroz. Isso é vida espiritual. Thich Nhat Hanh, o grande monge vietnamita que lutou na Guerra do Vietnã, que resistiu à Guerra do Vietnã, ele falava, a meditação se faz descascando laranja, lavando louça. Santa Teresa também falava, né? Falava para as irmãzinhas lá no livro, o grande livro de Santa Teresa, falava para as irmãzinhas assim, a gente reza lavando panela. Fala, irmãzinhas, vocês que estão aí encapotadas na oração, Deus não quer isso. Deus quer obras, Deus quer ação, Deus quer vida. Mesmo que seja lavando panela. É claro, o mais fundamental da vida espiritual é o amor, é o ágape. Como falou o Papa Francisco de forma maravilhosa. O Papa Francisco vai falar o quê? Deus não é católico, Deus nunca foi católico. Quer dizer, Mas os católicos acham que são donos de Deus. Não são donos de Deus. Isso foi o que eu mais estudei na vida, foi justamente isso, na minha teologia, é que nenhuma religião se apropria do mistério maior. Outro grande místico muçulmano, Ibn Arabi, de Múrcia, ele falava assim, eu creio em todas as religiões, eu as professo todas. Quer dizer, quem vive a experiência do mistério está sempre atento aos sinais do mistério que brilham em qualquer lugar. Não tem lugar nenhum que é privilegiado para viver a experiência do mistério. Até Jesus, o meu grande teólogo Karl Rahner, falava num dos livros dele, escritos de teologia, né? Fala assim, Jesus também viveu a bem-aventurada ignorância de Deus. Que coisa. E se você... Eu já vou misturar Guimarães Rosa, que você está falando, com Gilberto Gil, né? Você tem que, para encontrar a revelação, você tem que revelar, que é dos véus, né? Você tem que tirar os véus e encontrar a coisa crua, pobre. Se eu quiser falar com Deus, Gilberto Gil. Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus. A ideia de sagrado, né? O sagrado está por aí. O mistério não está fora do nosso alcance. Vai lembrando os pedaços das letras de música que eu sei que você canta todas. Na colhida das mãos, né? Para você poder falar com Deus, diz Gilberto Gil, você tem que desapegar dos nós. Quer dizer, quem está cheio desatar os nós. O Frei Beto sempre falava uma frase que eu gosto muito, ele falava assim, né? Quem está cheio de si não consegue fazer experiência de Deus. Porque não se deixa encher pelos outros. Pelos outros que estão aí do nosso lado. Quer dizer, a experiência do amor a Deus, ela não se desloca em momento algum do amor aos outros. Aliás, o Karl Rahner fala isso. É no amor aos outros que se desvela a experiência de Deus. E não espere que Deus vai vir do além para te preencher. Nada, Deus vem das pessoas que estão ao seu redor, né? Das coisas, né? Como elas são, né? E é interessante como pedras que você... se quiser falar com Deus, o Gilberto Gil, vai lembrando a letra. Tem 3 momentos, né? O primeiro momento é bem jesuânico, né? Qual é? O primeiro momento da canção. A gente não lembra. Mas se eu quiser falar com Deus, o que ele diz? Primeiramente ele vai falar o despojamento. Você tem que desapegar dos nós, você tem tirar que as sandálias, os sapatos. E depois, no final, vocês podem notar que no final ele vai desdobrando do cristianismo até chegar no budismo. Tanto é que ele vai falar 13 vezes não ao final, se eu quiser falar com Deus. Justamente porque no horizonte da experiência mais radical de Deus existe o nada.
Nada. Eu vou ter que seguir o caminho, né, que vai me levar ao nada. Nada, o caminho, eu descubro o caminho místico de Deus que vai me levar ao nada do que eu pensava encontrar. É justamente. É o inesperado. E é interessante que tem Eu quero muito fazer esse livro, não fiz ainda. Tem que ter alguém que faça as ilustrações para mim. Meu irmão ficou de fazer o Polica, mas acabou não fazendo ainda. E que é um poema chinês antigo, do Zen budismo, que conta a história do boi e do pastor. Conta para nós. O pastor é o si e o boi é o si mesmo. Então é o si em busca do si mesmo. Então são 10 imagens. A primeira imagem é o pastor perdido, como todos nós somos perdidos. A segunda imagem, ele vê o rastro do boi. A terceira imagem, ele consegue correr atrás do boi, depois ele captura o boi, depois ele amansa o boi, e o boi leva ele para casa. O boi é o si mesmo. É o si mesmo, depois o boi some. É a imagem do Zen do círculo vazio. E depois, curioso é isso, a gente imagina que o vazio é o fim do caminho no budismo, não é. Quando você chega no vazio, que é o círculo vazio, é que começa o caminho. Aí você tem um desapego. Aí a 9ª figura é a natureza e a 10ª figura é o encontro com o outro. Então, quando você está desapegado, você é capaz de perceber a beleza da natureza e é capaz de perceber a radical alteridade, que é a condição fundamental de você perceber a presença do outro. Do outro. Qualquer outro, de qualquer canto, de qualquer religião, de qualquer, não é? Por isso que o símbolo da saudação chinesa, japonesa... É a mãozinha assim. Não, você está em pé, você não dá a mão para a pessoa, você faz assim, abaixa e volta. O que significa isso? Segundo os estudiosos do Zen budismo. Quando você abaixa, você vai ao nada. Quando você volta, você vem desapegado. E a condição fundamental para você viver a experiência da alteridade é você ir ao outro desapegado de si. Tudo depois de tudo isso, de tantas conversas, a gente falou aqui de Guimarães Rosa, eu adorava ouvir você e o Mauro Lopes no Paz e Bem falando sobre Guimarães Rosa, né? Falando sobre o Grande Sertão Veredas. E hoje você está com vários outros autores que você pesquisa mística e religião. Já falei Clarice Lispector, Drummond agora, né? Depois de tudo isso, você é um teólogo, você é cristão, você é católico? Eu digo o seguinte... Cristão e católico. Eu digo o seguinte, eu sou uma pessoa profundamente apegado ao Jesus de Nazaré. Por isso que eu gosto muito do Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa, que fala assim, Jesus foi expulso do paraíso. Foi expulso do paraíso e veio morar na nossa aldeia. Ele não habita aqui. Maria Bethânia declama isso maravilhosamente. Então Jesus habita a mim. Jesus habita a minha aldeia. Então o caminho que eu tenho de acesso ao mistério é o Jesus palpável. É o Jesus carnal. É o Jesus que chora. Hoje, o evangelho de hoje. Você lê o evangelho todo dia? Todo dia. O evangelho de hoje, o que Jesus fala? Eu quero comer. Esse é o Jesus. Estava com fome. Estava com fome. O Jesus ressuscitado querendo comer. Quer dizer, o Jesus que me ensina o que é Deus não é o Jesus dos dogmas cristológicos de Niceia, Éfeso, Calcedônia. Esse é o Jesus metafisizado. O Jesus que me toca, que é o mesmo Jesus que toca o Francisco, é o Jesus narrado pelos evangelhos. Então nós temos que redescobrir a narrativa de Jesus, que é o Jesus que viveu, que passou pelo tempo, que foi perseguido, que morreu. Que fala mais do homem comum, pobre, que vivia entre os pobres, que foi torturado, que foi morto de uma maneira absurda, vítima de enorme injustiça, condenado sem crime, sem prova. Né? Mas as pessoas muitas vezes se apegam mais àquele que faz milagres, né? O Deus todo-poderoso. Ou consubstancial ao Pai, né? Quer dizer, nós temos que entender o Jesus consubstancial a nós.
Consubstancial quer dizer fazendo parte da nossa substância. Né? Então, eu acho que o que me encanta, por isso que eu aconselho para todas as pessoas, um dos mais lindos livros sobre Jesus foi escrito por um português chamado Antônio Pagola, que analisa o Jesus histórico, o Jesus narrado. Eu acho que esse é o caminho que me leva a Deus. Eu tenho uma visão pessoal... As pessoas, desculpa, na religião, eu quero saber de sua visão pessoal, não perca não. Segura aí. Tá. As pessoas estão sempre mais à procura do Filho de Deus, que é Deus na vida nossa e que é o cara que faz milagres, é o cara que... Né, outros falam que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Acho isso horrível, né? Uhum. O meu orientador, que viveu 43 anos na Ásia e voltou com a cabeça bastante transformada, ele trabalhava cristologia, que é o estudo de Jesus Cristo. E ele foi punido por uma expressão que ele falou assim: você não pode dizer que Jesus é absoluto. Só Deus é absoluto. E Jesus não é Deus. Jesus é o enviado de Deus, na expressão linda do Comblan, né? Quer dizer, existe ao mesmo tempo Joseph Comblan, uma grande proximidade de Jesus com Deus e ao mesmo tempo uma grande distância de Jesus com Deus. Então você tem que colocar Jesus no seu devido lugar, né? De portador da boa nova do reino de Deus. Então essa visão que eu acho que é a visão que se compagina mais com a expectativa do humano. Mais possível de ser vivenciado quando é mais gente igual a gente. Claro. Porque se for como Deus igual a Deus, está inacessível para mim. Né? Foi aquilo que nós aprendemos com Dom Helder Câmara, né? O outro é o sacramento de Deus. Sacramento, sinal, é claro. Visível. Quer dizer, igual o Frei Beto, quando estava preso com Ivo e Fernando, ele fazia uma leitura da consagração, né? Quer dizer, o que é o pão, o que é o vinho. Tem a Chardin na China, né? O pão é toda energia, o vinho é toda energia que pulsa no mundo e o pão é toda a matéria do mundo. Então, nós temos que celebrar a missa sobre o mundo. Então, quer dizer, Jesus é alguém que nos ensina a celebrar a missa sobre o mundo. Então, nós não temos que, através de Jesus, fugir para as metafísicas distantes. Por isso que eu não gosto muito de uma fixação metafísica de Jesus. O que é isso? Que é justamente colocar essa ideia de que esquecer o lado humano de Jesus. Colocar só Jesus, um Jesus divinizado, totalmente distante da história, que tangenciou a história, nunca abraçou a história, nunca encarnou na história. Essa visão permanece viva. E de alguns que se apegam às Escrituras e veem Jesus, né, no trono do juízo final, mandando-os para o inferno, outros para o céu. Né? Tá, mas qual que é o nosso grande mandamento que Jesus ensinou para a gente? Está lá em Mateus 25, né? Quer dizer, onde é que você me viu? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso, me visitaste. Estava nu e me vestiu. O Rumi, eu termino aqui com o Rumi, que é muito bonito. Diga que místico muçulmano e sufi. Ele falava assim: homens e mulheres aparecerão trêmulos diante de Deus. Eu irei tranquilamente, mostrarei minhas mãos e lhe direi: interrogue-as, elas te responderão. O Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, poeta catalão, né, que eu tive o privilégio de conhecer, dizia: e no dia do juízo final, Deus vai me perguntar alguma coisa assim: e você? O que você fez? Aí eu abrirei meu coração cheio de nomes, nomes de pessoas. Está aqui. Meu coração cheio de nomes. Mas eu acho, então, com isso, Chico, que se você quer ser um teólogo hoje, século XXI, você não pode estar fechado nas igrejas. Nenhuma delas? Nenhuma delas. O teólogo tem que estar ouvindo a beleza do mistério em todo lugar. Como diz lá o Papa Francisco, o mistério está no orvalho, o mistério está na folha, o mistério está no rosto do pobre, na Laudato Si, ele fala, né? Então, mas o teólogo, ele tem que ser uma pessoa fora de casa. Aliás, o que o Papa Francisco sempre falou: a igreja em saída.
Eu diria assim, a teologia e saída. A teologia tem que sair da teologia para respirar o mistério de Deus. Tem que sair dos grandes templos, É. tem que sair dos conventos, dos seminários, da estrutura vaticana, e onde estão as pessoas. Não precisa sair. Eu acho que você pode. Eu falo manter o seu sair contato. nesse sentido, de se desapegar disso. Tem que estar atento. Por isso que eu falo, se a teologia fica fechada dentro das igrejinhas, como diz o Teilhard de Chardin, ela se empobrece. Eu acho que depois que eu descobri, uma pena, mais velho, né, a força da literatura, do cinema, eu acho que isso foi um grande enriquecimento para a minha visão teológica. Então, hoje eu acho que eu respiro o ar fundamental da liberdade. A palavra que o nosso grande mestre João Batista Libânio mais gostava de falar. A coisa mais fundamental para o cristão é a liberdade e a autonomia, né? Você poder dizer o que você pensa com tranquilidade, sem medo das punições ou dos muros. Ou como diz lá o Paulo César Pinheiro, quando o muro separa, uma ponte une. Então a gente tem que ser contra os muros. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia de amanhã. O que virá. Para terminar, nós estamos em tempo de mudanças no comando da Igreja Católica. Você tem esperança que isso vá dar em algum lugar? Eu tenho muita preocupação. Muita preocupação, porque sempre fui um apaixonado de Francisco. Não é que Francisco não tenha tido questões, eu tenho questões. Qual deles, o de Assis ou o Jorge Bergoglio? O Jorge Bergoglio. Os dois. Eu gosto de chamar ele sempre de Francisco, eu evito falar Papa, inclusive. Mas eu falei o Francisco ou o Bergoglio, os dois. Francisco é o bispo de Roma, ele sempre se quis chamar, e tanto é que ele pediu para colocar no túmulo dele uma única frase, Francisco, mais nada, um túmulo simples, né? Francisco. Francisco foi uma luz na Igreja Católica. Foi uma esperança de abertura em todos os sentidos, abertura para a terra. O mais forte para mim é a abertura para a terra. E de aproximar a teologia da Igreja Católica dessa simplicidade que você falava, do homem comum, da natureza. E da alegria. Eu acho que o Francisco fala uma frase muito bonita numa das encíclicas dele. A razão fundamental do Evangelho é a alegria. Quando Jesus nasce, o que os anjos falam? Eis que eu vos anuncio uma alegria e que será para todos. É essa alegria que nós temos que ser portadores. Então, nesse momento de vida do Francisco, do pontificado de Francisco, tão bonito, né? Ele enfrentou muitas dificuldades por viver o Evangelho e dificuldades dentro de casa. É um pensador inglês, né? Chesterton. Me lembro de uma frase dele num livro, acho que Um Homem que Foi Quinta-feira, uma coisa assim. Ele falou: a alegria é o segredo gigantesco do cristão. É a alegria, né? E para quem viu o filme Conclave, né, que está passando, a gente vê que aquilo ali é muito triste, né? Porque a gente percebe que muitas vezes nesses conclaves os jogos políticos são mais fortes que os jogos espirituais, né? Então nós estamos vivendo uma conjuntura, a conjuntura anterior a Francisco foram 40 anos de João Paulo II e Bento XVI, que formou a cabeça de grande parte dos nossos padres, dos nossos bispos. Então a conjuntura é de fechamento, não é de abertura. Francisco foi uma fenda desse clima de fechamento. Francisco escolheu vários cardeais, mas não significa que todos os cardeais que ele escolheu estão na linha dele. Não estão. Ele respeitou a diversidade, porque o Papa Francisco fala uma frase muito bonita, fala: a diversidade é bela. Eu acho que linda essa frase dele, a diversidade é bela. Então ele quis respeitar a diversidade também na escolha dos cardeais. Então nós temos hoje um colégio cardinalício que não é tão favorável à continuidade de Francisco, infelizmente. Nós temos figuras ali muito bonitas que eu evito falar aqui para não divulgar, porque de repente quando você divulga a pessoa o cara não deixa tem de chance. ser candidato. Então eu acho que é possível, mas eu fico muito
preocupado porque a conjuntura da Cúria Romana e a conjuntura das igrejas do mundo, a conjuntura das igrejas no Brasil, são profundamente mais ratzingerianas do que de Francisco. Ratzingerianas é uma referência ao Papa Bento XVI, teólogo alemão, né? Mas muita gente me perguntava aí por esses dias, desde a primeira vez que o Papa Francisco foi internado, né? Que eu falava sobre a importância dessa transição na Igreja Católica, e as pessoas, Chico, você é preocupado com essa coisa da religião, e muitas vezes a pessoa até é uma pessoa que não crê, que não tem uma religião, né? E eu dizia, não, eu sou preocupado com o mundo, com a vida, né? O Papa morreu, o Papa Francisco, 200 chefes de Estado vão ao sepultamento dele. 200. Eu quero perguntar qual líder político ou filosófico, ou o que seja, que atrai 200 chefes de Estado, inclusive alguns, como Donald Trump, que odiavam esse cara, né? Mas estão lá. Isso revela uma importância desse sujeito religioso chamado Jorge Bergoglio, Francisco, uma importância enorme, né? Não só na pessoa dele, mas na instituição. Ele é o líder, o Papa é o líder, né? O presidente dos Estados Unidos é o líder contestado por muitos, de 300 milhões de estadunidenses. O Papa é o líder de 1 bilhão e 300 milhões de católicos e admirado por gente de outras, né, outras religiões. Por que o Papa... Inclusive do Oriente também, né? É admirado e respeitado. Por que ele é admirado? Eu coloco 3 coisas ou 4 coisas fundamentais. Primeiramente, por ser um Papa que acolhe as diferenças. Ele respeita as diferenças. Ele começa o pontificado em Lampedusa, né? O coração deles, os migrantes. Lampedusa é o lugar de onde chegavam os imigrantes, que muitos morriam na travessia dos países árabes, dos países do norte da África. Ele escolheu abrir o pontificado em Lampedusa e a primeira viagem que ele fez foi ao Brasil. É muito significativo isso. E a beleza da alegria das pessoas. Então é um Papa da acolhida, é o Papa da alegria, é o Papa do Evangelho. Todos os trabalhos que ele faz, ele não fica citando encíclicas, ele cita só o Evangelho. As audiências semanais dele na quarta-feira, as reflexões que ele faz são de uma beleza única. Tanto é que o Marco Politi, que é o maior estudioso do Vaticano... Marco Politi é um jornalista que há 54 anos ele foi correspondente do jornal importantíssimo, La Repubblica, da Itália, no Vaticano. Ele, inclusive, escreveu um livro chamado Francisco entre os Lobos, que saiu em português. Raivosos ao redor dele. Mas ele falou que, se você quiser entender a grande mensagem do Papa Francisco, é ler as meditações que ele fez na Via Crucis, agora na Sexta-feira Santa. A Via Crucis é a Via Sacra. A Via Sacra. Né? São lindas. Percorrer momentos da paixão e da morte de Jesus. Ele quis, contrariando todos os conselhos médicos, ele saiu, sem poder sair, para se despedir do povo na Praça de São Pedro. Essa é a beleza do Papa Francisco. Professor Faustino Teixeira, meu querido irmão Dudu, é muita informação, é muita coisa, né? Mas você está envolvido com isso tudo. Você sugeriu aqui um filme, Conclave, né? Eu te pediria a sugestão de livros para quem quiser pensar na espiritualidade, né? O que você sugeriria que a gente lesse? Nesse momento da morte do Papa Francisco, eu sugiro o filme do Wim Wenders, Um Homem de Palavra, sobre o Papa Francisco. É de uma beleza única. É encontrável por aí? Saiu fácil acesso. Né? É um dos mais lindos filmes sobre o Papa Francisco, do grande diretor de Paris, Texas, de Asas do Desejo, que é o Wim Wenders. Livros de análise da igreja, eu acho os melhores trabalhos do Marco Politi.
e acompanhe no Instituto... Francisco entre os Lobos, uma revolução silenciosa. A Solidão de Francisco, é outro livro dele. Acaba de sair um livro do Marco Polito em francês e alemão que chama O Incompleto, para mostrar que o pontificado não se completou, né? Tem que completar. Mas fora a questão estritamente religiosa, você recomenda, claro, Grande Sertão Veredas? Grande Sertão Veredas, para o momento que nós vivemos, Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho Duas Mãos e o Sentimento do Mundo. Eu acho que isso que é a mística. Clarice Lispector. O que é a mística? É Duas Mãos e o Sentimento do Mundo. Clarice Lispector, aconselho muito Paixão Segundo GH, que ela vai viver a experiência de beber. Quer dizer, a razão fundamental nossa hoje, Chico, e quem fala isso é o Davi Copenaua, Ailton Krenak, Bruno Latour, né? Nós não temos que pensar em ir para o futuro. Quer dizer, a salvação que a gente tem é ir para o passado, recuperar a sabedoria dos povos ancestrais, dos povos quilombolas, porque eles tiveram muitas experiências de fim de mundo e sobreviveram. Então, nós que vivemos nesse mundo à beira da catástrofe, com toda a situação climática, a gente tem que captar e ouvir as narrativas de nossos povos ancestrais. E nessa busca mística, onde é que fica Graciliano Ramos, que se autoproclamava ateu? Não, Graciliano Ramos, para mim, o livro mais eu recomendo profundamente, São Bernardo, que ele faz a descrição de como que um ser humano se torna coisa. Em que medida você, vivendo no tempo, que diria Guimarães Rosa, tempo do homem humano, dos os humanos modernos, como fala o Bruno Latour, né? Quer dizer, essa maquinação humana, essa pegada humana violenta do antropoceno, desse tempo do domínio humano terrível sobre a terra, sobre a natureza. Quer dizer, o Graciliano Ramos, ele nos ajuda a lutar contra o que a gente chamaria de reificação, o grande risco de tornarmos coisas. Rei no sentido latino da palavra res, de coisa, né? Coisa, não de rei, majestade, não. Reificação, coisificação. Eu acho que o Graciliano Ramos, ele inclusive cunhou uma expressão muito bonita chamada homem subterrâneo. Todos nós temos dentro de nós um bicho subterrâneo que pode despertar a qualquer momento. O Guimarães também diz, o ódio não tem razão, ele brota. Então a gente tem que lutar contra o ódio. E isso aí eu acho que é a grande mensagem que o Graciliano Ramos traz para nós com seus Vidas Secas. É uma das peças mais preciosas da literatura brasileira, onde a cachorra-baleia é a grande personagem fundamental, né? Bom, eu acho que a gente está terminando aqui uma conversa extremamente rica, densa, complexa, para muita gente confusa, né? Mas é assim que é a vida, né? Ao mesmo tempo que é extremamente simples, né? E eu sugeriria para você que, se gostou, procure mais nas redes, né, do YouTube e tal, procure mais Faustino Teixeira, tem uma série linda chamada Paz e Bem, dele com Mauro Lopes, falando sobre literatura e, naturalmente, sobre vida e mística, né? Eu tô com um programa agora no Paz e Bem, toda terça-feira, 6 da manhã, chamado Paisagens. Onde acha isso? Isso está no... Como é que você põe na busquinha lá, na lentezinha? Coloca Paz e Bem. Paz e Bem, Paisagens, Faustino Teixeira. Toda terça-feira, 6 da manhã, e tá no YouTube, tá? Não apaga. É muita coisa. Desculpem se essa coisa para você ficou complicada demais, ou se a gente se perde, mas é me perdendo que eu tenho a chance de encontrar. Que bom encontrar você, querido. Tá alegre. Bom demais.